Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao LabTube. E hoje eu continuo com as dicas sobre balanças. Os dois vídeos anteriores eu gravei também falando sobre dicas sobre balanças e nesse terceiro vídeo nós vamos aprofundar o assunto falando sobre as principais influências físicas sobre a pesagem. Normalmente, essas influências físicas têm os mesmos sintomas, que pode ocorrer quando o mostrador fica instável ou quando pesamos a mesma massa por mais de uma vez, mas os resultados são diferentes. A primeira influência física que nós vamos abordar é a temperatura. A temperatura, normalmente, ela tem um único efeito, que é, se uma amostra está mais quente do que a câmara de pesagem e o prato de pesagem, a existência de uma diferença de temperatura causa correntes de ar internamente à câmara de pesagem. Essa variação também é chamada de flutuação dinâmica. E essas correntes de ar geram forças sobre o prato da balança. E essas forças podem causar uma variação constante para cima ou para baixo do resultado da amostra. E esse efeito só desaparece depois que há um equilíbrio térmico da massa de pesagem com a câmara de pesagem. Além disso, essa variação de temperatura altera a umidade do ar presente dentro da câmara de pesagem, fazendo com que aquela massa que estamos pesando pareça ser menor do que realmente é. E o contrário também acontece. Quando colocamos uma massa de pesagem com temperatura menor do que a câmara de pesagem, essa massa terá uma tendência de ser maior do que realmente é. E nesse caso, quais medidas corretivas podemos utilizar? Bom, a primeira é nunca pesar uma massa que saiu imediatamente de uma estufa, de muflas ou de geladeiras. A segunda medida é sempre deixar a amostra atingir a temperatura ambiente do laboratório e principalmente da câmara de pesagem da balança. Uma outra medida é sempre a gente manusear o frasco de pesagem com uma pinça ou com uma tira de papel simples mesmo. E por fim, utilizar o frasco com a menor área possível para aquela massa que desejamos pesar. Outra influência física que pode ocorrer é a variação de massa. Quando se tem um mostrador da balança indicando um aumento ou uma diminuição lenta e contínua, isso pode estar indicando essa variação de massa. Um dos motivos é o ganho de massa devido a uma amostra higroscópica, ou seja, uma amostra que ganha massa da umidade do ar, ou por perda de massa, quando se tem evaporação, no caso de água, ou volatilização no caso de outros compostos. Bom, mas com medidas corretivas, o que podemos então utilizar? No caso, o frasco de pesagem deve sempre estar limpo e seco e também o pratinho de pesagem deve estar sempre isento de poeiras ou gotas de líquidos. No caso de compostos voláteis, deve-se utilizar frascos com gargalos estreitos e assim como tampas e rolhas para se evitar a volatilização desses compostos. Bom, espero que você tenha gostado das dicas de hoje e se você tem alguma dúvida ou comentário, escreva nos comentários desse canal que teremos uma enorme satisfação em estar te respondendo. Bom, então te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau e até lá!